Doutora Beatriz Breves, que segunda-feira fala ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN e vai falar de um sentimento que duvido que alguém não tenha, de alguém, de alguma coisa, que é o ressentimento. Não é isso, doutora Beatriz Breves? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado, um prazer enorme estar falando com você, Marco, a todos os ouvintes, a todos da rádio. É ressentimento. Acho que quem é que nunca sentiu um ressentimento alguma vez na vida, né? Com certeza. E às vezes continua sentindo, né? Explica pra gente, doutora, como é o ressentimento? Pois é, esse é um sentimento que a pessoa sente, né, quando ela se sente de alguma maneira injustiçada, ela fica magoada, ela fica se remoendo, né? A metáfora que eu uso para que as pessoas entendam assim de forma mais simples é como se você desse uma topada. Às vezes a gente dá uma topada na perna, fica aquela mancha roxa, a gente fica com raiva, nossa, que topada horrorosa que eu dei. Só que ao invés de você cuidar daquilo, de você e botar um gelo, enfim, você começa a bater mais em cima. A tendência é aquilo cada vez mais piorar. A mesma coisa no emocional. Você dá uma topada na vida com uma outra pessoa ou com alguma situação, enfim, aquilo cria, vamos dizer assim, um hematoma interno, né? Um machucado interno. E ao invés de você cuidar, você fica alimentando aquilo, fica se ressentindo, sentindo, você não deixa aquilo passar e ir adiante. Isso é o ressentimento, quer dizer, é sentir várias vezes a mesma coisa, a gente pode dizer, grosso modo, ficar investindo naquilo, o que a gente foi magoado, ou foi sentido, né? Injustiçado, enfim. E por que é tão difícil deixar esse sentimento de lado, doutora Beatriz? É justamente porque a pessoa não se conforma, ela não aceita que aquilo tenha acontecido com ela. Como que isso aconteceu comigo? Quer dizer, você aí você cai no outro sentimento que é o inconformismo, né? Então aí você começa a não aceita, e aí é muito curioso, porque no mundo dos sentimentos, se você pensar os sentimentos no campo vibracional, ele cria um efeito dominó, um vai puxando o outro, isso cada vez vai aumentando mais, é como se fosse aquele boneco, o João Bobo, né, que vai para frente, vai para trás, você vai, tenta ir adiante, mas quando você vê, você está de novo pensando naquilo, sofrendo aquilo tudo e vai. E aí cria uma situação muito triste, porque para a pessoa que está sentindo, né? Porque ela vai caindo num buraco, ela vai caindo a cada vez mais se afundando em si mesma, criando um buraco interno, né? Escuro, e que daqui a pouco, se ela não tomar cuidado, corre o risco dela não ter mais corda para sair, ela vai ter muita dificuldade. Então é um sentimento que tem que se prestar muita atenção, não é assim, ele não é aquele sentimento que você pode deixar assim meio de lado, não, tem que prestar muita atenção nele. Ele não vem sozinho? Tem outros sentimentos acompanhando o ressentimento, doutora Beatriz? Sempre você vai ter sentimentos acompanhando sentimentos, né? Você pode ter um que predomina e outros que acompanham. Você nunca tem. A gente tende a pensar um sentimento sozinho, se você prestar atenção, nunca está sozinho, né? Um ressentimento começa pelo sentimento de injustiça, você já se sente injustiçado junto, né? Aí vem de indignação, por exemplo, aí você fica indignado com aquilo. Aí você não se conforma, aí vem o inconformismo, que é outro sentimento, aí você fica magoado, quer dizer, são sentimentos que vão se somando, vão efeito dominó, aí você cria, por exemplo, o rancor, né? Aí fica amargurado, fica com raiva, frustrado, enfim, aí você entra num desgosto, numa angústia, aí você começa, tem vários outros sentimentos, aí claro, cada um vai viver isso dentro da sua subjetividade, mas aí no final das contas, você cria uma situação que arde, eu diria a você que o sentimento de ressentimento, ele arde dentro da gente, né? Ele começa a arder dentro da gente em função desse conjunto que ele, vamos dizer, ele rege, ele predomina sobre esse conjunto de sentimentos muito, muito difíceis de lidar quando estão todos eles muito juntos, e investimento maciço é o ódio, né? É investir muito em cima do sentimento de ódio com todos os seus agregados. E tem esses sentimentos agregados, né, que tem consequências. A gente sabe, quem já sentiu algum ressentimento, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo já sentiu, traz coisas ruins junto, né? Tem consequências ruins você manter o ressentimento dentro de si, doutora? Olha, eu escutei uma frase, aliás, eu li essa frase na internet e achei muito interessante, autor desconhecido.
né? Mas eu achei ela tão interessante que ela diz assim, sobre o ressentimento: a pessoa toma o veneno e fica esperando que a outra morra. É exatamente isso, quer dizer, porque quando você alimenta, imagina você alimentar dentro de você o sentimento de injustiça, de indignação, inconformismo, mágoa, rancor, raiva, ódio, enfim, você alimentar esses sentimentos todos dentro de você, o que você espera que vai acontecer com você? Você vai ficar cada vez mais numa escuridão interna, né? Sem perspectiva, sem futuro, sem nada construtivo, porque esses sentimentos, eles não são sentimentos destrutivos quando eles estão no equilíbrio, junto com outros mais amorosos, mas quando eles se unem, né, você aí está arriscado a criar uma bomba dentro de você que vai te destruir, né, que vai acabar com você. Então é muito interessante isso, porque o que você pode esperar? Essas pessoas que alimentam isso dentro de si só pode ficar numa situação muito desastrosa internamente. É investir, é como se a pessoa dissesse assim: agora é que eu vou investir no meu ódio para tentar acabar com o outro que me magoou, que me fez alguma coisa. E esse investimento no próprio ódio, ela está alimentando dentro dela exatamente o ódio, e se ela alimenta no investimento alto, ela está muito destrutiva. E o ressentimento, ele é o resultado disso tudo. Justamente nesse contexto, ele predomina como resultado disso tudo. E aí é que está a grande questão, que a pessoa deve prestar atenção nisso tudo, né? Exato. O ressentimento, ele é causado por algo. É possível elaborar isso para tentar evitar ou diminuir os efeitos, doutora Beatriz? Ah, claro, é você não investir nele, né? A verdade é que, é o que eu costumo dizer aqui, a gente tem que se aceitar um ser humano. Aí é que eu digo também, da mesma maneira que a gente ama, nas relações que eu estou falando, né? A gente magoa, a gente fica com raiva, a gente, ao mesmo tempo, é carinhoso. Isso faz parte das relações, isso faz parte da vida. Magoar, quem nunca magoou? A gente está falando do ressentimento. Vamos pensar agora, quem é que nunca magoou alguém? Quem é que também nunca fez o outro se ressentir? Isso também existe. Então, a gente também tem que entender que nós somos seres humanos, e quando acontece uma situação dessa, a gente há que pensar o seguinte: puxa vida, eu estou me sentindo injustiçada, puxa, como é que foi isso acontecer comigo? Como é que fizeram isso comigo? Que coisa horrorosa. Enfim, como é que você... Aí pega uma pessoa, você me... Calma. Aí você tem que pensar o seguinte: será que aquela pessoa realmente estava com intenção de fazer aquilo com você? Ou ela simplesmente está descarregando um momento difícil que ela está vivendo? Ou sobrou para você porque passou na hora errada, no lugar errado, e sobrou uma raiva para você que você nem tinha nada a ver com aquela história? Quer dizer, você, se pensando humano e pensando o outro como ser humano, você vai ver que tem muitas possibilidades para uma pessoa fazer alguma coisa injusta com você. Não é só porque ela quer te destruir, não é só por... Claro que pode até ser isso, mas cabe então manter a calma, avaliar. Não, e vai viver o ressentimento? Ele vai vir. Mas não invista nele, né? Quer dizer, comece a pensar as possibilidades daquela situação, que nem sempre é exatamente aquilo que a gente acha no primeiro momento, aquilo que a gente no primeiro momento recebe. A pancada, quando chega, ela dói muito, mas depois você vai ver: não, peraí, isso aí não foi tão sério assim, foi um acidente. É a mesma coisa no emocional, nos sentimentos. Então, eu diria que a elaboração aí você se reconhecer humano, se sentir na capacidade de perdoar também, porque às vezes é isso, né? Perdão, e não alimentar isso dentro de si, porque se você alimenta isso dentro de si, aí é terrível. Agora, se a pessoa realmente, você chegou à conclusão: não, a pessoa queria mesmo era acabar comigo, foi injusta mesmo, fez aquilo premeditadamente, o melhor que você tem a fazer, por que você está ao lado dessa pessoa? Vai embora, vai para outro canto, vai viver sua vida. É tocar a vida para frente e não ficar investindo numa coisa que não vai te trazer nada construtivo. Eu acho que o ressentimento, ele vem até para a gente repensar as relações que a gente está vivendo, né? E saber aceitar o outro de uma forma mais humana e nos aceitar também como tal. Porque ninguém escapa de um ressentimento para si e pode provocar isso no outro. Fácil não é, mas é possível, como a senhora disse. Com certeza. Não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Lidar com os sentimentos, eu diria que a gente não aprende a lidar com eles, né? Então a gente só fica assim, sem saber muito o que fazer com eles. A nossa tendência é tentar se livrar deles. E não se livra de sentimentos. Sentimento ou a gente reprime ou a gente transforma. O ideal é que a gente transforme. Então é pegar esse ressentimento e transformar em solidariedade, em amor, em carinho, em compreensão. Outros sentimentos que seriam bons e positivos para as nossas vidas e para a vida do outro, né? Isso aqui é importante.
Cada dica importante vai ser assunto durante toda a semana, o ressentimento aqui no quadro Brevidades com a doutora Beatriz Breves. Muito obrigado pela presença. Durante toda a semana a senhora está falando aqui. É um prazer falar com a senhora pessoalmente. Até a próxima. Prazer foi todo meu. Até a próxima.